Olá, eu sou o professor Evandro Ramos e estamos aqui na disciplina de Fundamentos de Enfermagem e o tópico dessa aula será Teorias de Enfermagem no processo de cuidar. Quando falamos em teorias de enfermagem, nós vamos contextualizar as teorias que foram existentes e desenvolvidas nas áreas de conhecimento de saúde voltadas ao cuidado de enfermagem. Várias enfermeiras desenvolveram muito tempo, muito estudo técnico e científico para poder proporcionar para a gente hoje, atualmente, as práticas que desenvolvemos em saúde relacionadas à enfermagem. Bom, a enfermagem ela tem a responsabilidade de cuidar do indivíduo, responsabilidade de cuidar das famílias, dos diferentes grupos e de sociedades diferentes. Não pode se furtar da necessidade de estar alicerçada em conceitos e teorias também para poder diferenciar. A teoria da profissão, ela figura-se como uma suma importância para a formação dos profissionais técnicos de enfermagem como você. E as teorias constituem uma forma sistemática de olhar o mundo para descrevê-lo, para explicá-lo, para prevê-lo e também para controlá-lo. Conceitos, de maneira em geral, nas teorias de enfermagem, são palavras que descrevem objetos, propriedades, acontecimentos e constituem os componentes básicos de qualquer teoria. E as proposições são as afirmações que explicam a relação entre esses conceitos. Nesse sentido, a teoria de enfermagem aparece no desenvolvimento histórico da profissão de enfermagem como o estágio mais recente em que os profissionais da enfermagem começam uma produção de conhecimento própria, investigando e refletindo sobre a sua profissão, seu fundamento filosófico, metodológico também adequado às finalidades que são propostas. Quais são as teorias que nós vamos entender e conhecer hoje? A teoria ambientalista elaborada por Florence Nightingale, a teoria do alcance dos objetivos de Imogen King, a teoria do ser humanitário de Martha Rogers, a teoria de adaptação da Sister Calista Roy, a teoria do autocuidado de Dorothea Oren, a teoria de enfermagem transcultural de Madeleine Langer e ainda a teoria ou a teórica, pois não chegou a elaborar uma teoria em si, que é a Jane Watson, a Joyce e a Jean Tsiska, ok? Cada uma dessas teorias vamos abordar alguns aspectos importantes para você poder diferenciá-la e até mesmo conhecer e compreender melhor as formas de atuação que as equipes de enfermagem têm hoje. Quanto à teoria ambientalista de Florence Nightingale, Florence utilizou intensamente a observação, dos fatos e eventos associados à incidência e prevalência dos agravos e das doenças. Foi a partir da observação que Florence conseguiu compreender as necessidades de limpeza, as necessidades de segregação de pacientes por motivos ou por agravos e também as questões de iluminação para poder evitar ou diminuir a proliferação de micro-organismos, por exemplo, no ambiente hospitalar ou nos ambientes de hospitais de guerra, por exemplo. Esses conhecimentos e a sábia utilização que Florence tinha relacionada à administração organizacional e estrutural se instituíram no principal enfoque de seu trabalho, como adequado controle ambiental envolvendo indivíduos e também as famílias no processo. Bom, Florence foi a primeira a incentivar a existência de instituições específicas para a maternidade, por exemplo. Afastada dos enfermos, por meio de análise de dados sobre a mortalidade neonatal e do parto, ela começou a recomendar cuidados ambientais e a lavagem persistente das mãos para evitar a proliferação de micro-organismos
que ela não tinha o conhecimento na época, não se tinha esse conhecimento de micro-organismo para essa época de Florence, porém, já era constatada que era a maior causa de mortalidade na época. Também trabalhou com enfoque em características ambientais e gerais, como iluminação, ruído, ventilação, higiene, a cama, roupa de cama e também a nutrição do paciente. Todos esses aspectos eles não eram elaborados em todas as instituições em forma de conjunto. Talvez em algumas instituições eram trabalhados de maneira pontual. Desta forma, unindo todas essas informações, ela conseguiu reduzir aí de 43% a 2% da taxa de mortalidade em hospitais de guerra da época. A segunda teoria é a teoria do alcance dos objetivos. É bem simples de compreender de maneira ampla, ok? O que traz, então, Imogen King? A enfermagem ela é um processo de interação em que cada um percebe o outro e a situação através da comunicação entre ambos. A partir dessa comunicação cliente-enfermeiro, paciente-enfermeiro, propõe-se objetivos para a saúde. Ou seja, baseava-se em uma interação entre o paciente e o profissional, e esse profissional captava essas informações de necessidades e estabelecia objetivos de cuidado. Isso, no processo de enfermagem, tem uma grande valia, pois essa teoria ela se baseou na teoria de sistemas corporais, apoiando o ideal de que há um sistema social, há um sistema interpessoal e há um sistema pessoal. Dessa forma, esses sistemas são interligados. King desenvolve sua teoria com base nos conceitos a partir do foco central, que é o alcance dos objetivos de saúde para o cliente, ok? A terceira teoria é a teoria do ser humanitário de Martha Rogers. Para esta autora, a enfermagem é a ciência e a arte de promover a interação sinfônica entre o homem e a natureza, para manter sua integridade e direcionar sua padronização. A enfermagem é o meio de diagnosticar, intervir e avaliar o processo vital através dos princípios de hemodinâmica. Dessa forma, então, uma vez que os seres humanos encontram-se no centro do propósito da enfermagem, que é o objetivo principal da teoria do ser humano unitário, a enfermagem ela traz uma estrutura conceitual para que o indivíduo seja visto de forma total e está solidamente baseada na teoria geral também desses temas. A próxima teoria é a teoria de adaptação de Sister Calista Roy, ou Roy, como também é conhecida. Roy estabeleceu que a enfermagem é uma disciplina científica, ok? Com uma prática orientada para a compreensão de processos adaptativos e mal adaptativos do ser humano. Ela baseou-se na teoria de Hanson, disse que os estímulos podem ser focais, os estímulos podem ser residuais e contextuais, e a habilidade para lidar com cada um deles pode ser aprendida. Nesse sentido, Roy descreve que a teoria dela baseia-se na adaptação, pois o paciente ele pode se adaptar conforme a necessidade ou os parâmetros de vida que ele esteja vivendo naquele momento hospitalizado, ele pode se adaptar para poder realizar as suas tarefas de autocuidado. Se ele tem os membros superiores lesionados, por exemplo, ele pode se adaptar para fazer os seus cuidados de higiene, por exemplo, corporal e oral. Porém, a enfermagem continua sendo uma ferramenta para ajudar, auxiliar o paciente nesses sentidos, pois, em algumas vezes, ele vai precisar ser orientado de como se adaptar, ok? Nisto, a teoria de Roy se baseia e estabelece seus parâmetros. Ela ainda apresenta o cliente como um participante na formulação de ações de enfermagem. E essas formulações sobre a adaptação em que o enfermeiro e o cliente devem esclarecer o que perturba o paciente e essa adaptação para escolher as ações que ele possa realizar ou que possa possibilitar a realização e melhoria do seu caso
de saúde e adoecimento. A próxima teoria é a teoria do autocuidado de Dorothea Oren. A enfermagem é estabelecida por Dorothea Oren como um sistema de ajuda para o autocuidado, quando o indivíduo não tem nenhuma condição para o seu próprio autocuidado, de suprir os próprios requerimentos. Há necessidade de autocuidado universal e desenvolvimento também e de desvios de saúde. Quais são as pressuposições básicas? As pessoas desejam e podem se tornar aptas para o seu autocuidado. A enfermagem tem como especial preocupação a necessidade de ações de autocuidado. E o autocuidado ele é definido como uma prática de atividade que os indivíduos iniciam e desempenham por seus próprios meios para a manutenção da vida, saúde e bem-estar. A próxima teoria é a teoria da enfermagem transcultural de Madeleine Leininger. Ela estabelece que o cuidado é a essência da prática e do conhecimento, que inclui assistir, dar suporte, facilitar atos para entender as necessidades, e sendo que o cuidado ele é cultural, pois cada povo tem o seu próprio jeito de estabelecer esse cuidado. Por exemplo, os povos indígenas, uma gestante indígena tem necessidades de cuidado específicas, conforme sua cultura. Leininger construiu sua teoria com base na crença de que os povos de cada cultura são capazes de conhecer e definir as maneiras através dos quais eles experimentam e percebem o seu cuidado na enfermagem. Nesse sentido, a teoria de adaptação transcultural deve ser observada conforme a cultura de cada paciente. A próxima teoria, que não foi bem uma teoria que foi elaborada, mas uma teorista, que é a Jean Watson, ou Jean Otto, em 1979, ela deriva da teoria de Leininger, segundo a fenomenologia existencial. Então, no caso dos pressupostos que essa teorista escrevia e determinou, que a enfermagem assume a promoção e a restauração da saúde através do cuidado humano e holístico, como um ser humano completo, ok? Para uma vida de qualidade, praticando de uma forma também interpessoal. Watson acreditava que o foco principal da enfermagem está nos fatores de cuidado que se deriva de uma perspectiva humanista combinada com uma base de conhecimentos científicos. Sem estudo, não tem como desenvolver as teorias conforme os pressupostos dela. A próxima teorista, Joyce Fitzpatrick, ela estabelecia que a teoria rítmica, também baseada em Martha Rogers, que diz que o desenvolvimento humano ocorre no contexto da interação homem-meio, em padrões de tempo, movimento e consistência. Nesse sentido, a compreensão da existência é central na enfermagem. Ela trazia pressupostos relacionados à concepção de existência. Por que existe, por que ele desenvolveu um processo de adoecimento. E a outra teorista é a Joan Siska, em 1985, que traz uma síntese de Mead, Rose e Erickson, usando a interação simbólica como forma da relação enfermeiro-paciente ou enfermeiro-cliente. E essa forma simbólica aponta para uma filosofia do significado e da comunicação, que é o principal ingrediente dessa interação. A forma de comunicação é o principal ingrediente que traziam todas essas informações para essa teorista nas suas preposições. Bom, nessa aula de hoje nós abordamos as teorias de enfermagem que são mais comuns. Não existem somente essas, existem outras teorias também. E espero que você tenha compreendido as diferenças e alguns pressupostos de cada uma delas, pois isso vai te ajudar muito no desenvolvimento profissional dos seus cuidados de enfermagem a partir do momento que for para estágio e também no campo profissional. Ok? Agradeço a sua atenção, fico por aqui e te aguardo no próximo vídeo.